Atos capítulo 13, vamos ler dos versos 23 ao 25. Atos 13, do 23 ao 25. Nós estamos aqui no meio do sermão que o apóstolo Paulo está pregando ali aos judeus na cidade de Antioquia da Pisídia. Atos 13, a partir do verso 23 até o 25. E aqui nesse momento, irmãos, o apóstolo está falando exatamente sobre a promessa de Jesus Cristo e como Deus, desde o princípio, ele faz aqui um apanhado geral nos primeiros versículos, a partir do verso 16, quando ele começa a pregar, e ele faz um apanhado geral da história do povo de Israel, desde o momento em que Deus fez a escolha de Abrão e formou a partir de Abraão um povo, e deu-lhes uma terra, primeiramente em promessa, fez com que o povo se multiplicasse grandemente no Egito, e depois tirou esse povo do Egito com sua mão poderosa, para levá-los à terra que ele havia prometido a Abraão e aos seus descendentes, a terra de Canaã. Então Paulo começa mostrando que a promessa de Deus estava se cumprindo plenamente. A segunda parte dessa mensagem de Paulo, que ainda continuando a falar das promessas de Deus, é a promessa de um Messias para salvar o povo dos seus pecados. E o apóstolo Paulo então começa a mostrar que ele levantou reis em Israel, e da dinastia de um desses reis, Davi, Deus enviaria o Messias prometido, que era Jesus Cristo, para todo o seu povo. E se você observar, Paulo ele vai parar exatamente aqui em Davi. Ele não mais vai falar sobre os profetas que vêm depois, toda a história profética, porque os profetas, na verdade, eles vão repetir essa história. Eles vão falar sobre as promessas de Deus e sobre o Messias que havia de vir, que estava para vir ao mundo conforme Deus havia prometido. Vamos ver a partir do verso 23. Da descendência desse homem, que é Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Amém. Até aqui. Bem, no discurso de Paulo, nessa pregação, ele para em Davi. E ele diz que de Davi surgiria o Messias prometido. Paulo estava fazendo uma alusão àquilo que Deus havia dito para o próprio Davi, quando ele institui seu reino, se agrada do rei Davi e faz uma promessa a Davi, e essa promessa consistia de que o seu reino nunca teria fim, e que um dos seus descendentes sempre estaria sentado no trono e governaria Israel para sempre, para todo sempre. A história nos conta, irmãos, a história bíblica, e depois de Davi, o seu filho Salomão subiu ao trono e reinou sobre Israel e sobre Judá e comandou todo aquele povo. Mas ele fez coisas terríveis. E depois disso o reino foi dividido. E reis reinaram em Judá e outros reis reinaram em Israel. O reino ficou dividido entre Israel e Judá. Até que o reino se desfez quando o povo foi para o cativeiro. Mas Deus havia feito uma promessa a esse povo, de que o reino de Davi nunca teria fim. Seria um reino eterno, e um descendente de Davi se assentaria no trono para sempre. E o que Paulo está dizendo na sua pregação é que essa promessa estava cumprida em Cristo.
O que Paulo está anunciando a esses judeus na cidade de Antioquia, por isso ele para em Davi. Porque ele diz: o descendente de Davi é o Cristo. O verso 23 ele diz: da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. Aqui o apóstolo Paulo faz questão de mostrar que a promessa de Deus está em pé. Ela está se cumprindo perfeitamente conforme anunciado em todo o Antigo Testamento. Sabe, irmãos, isso nos dá uma certa carga de alívio, porque a promessa cumprida, não apenas essa, mas todo o conjunto de promessas que Deus tem feito ao seu povo e tem cumprido, ela nos deve trazer alívio, porque Deus cumpre sempre a sua palavra. Não há um momento sequer em que a palavra de Deus possa cair, ou possa deixar de acontecer, ou a palavra dele possa não ser cumprida. Deus é fiel, e Deus é o Senhor Todo-Poderoso, por isso ele cumpre sempre aquilo que fala. Ele nunca deixa de cumprir o que fala. Outro dia eu estava conversando com um colega, e nós estávamos fazendo uma avaliação do governo do presidente Donald Trump. E esse colega, ele é uma pessoa que tem estudado a vida do presidente Trump já há algum tempo. E ele disse assim: Marcos, uma coisa é certa, o presidente Donald Trump, ele sempre cumpre o que diz. A gente estava falando sobre reeleição. E ele disse assim: ele não vai se candidatar à reeleição, porque ele disse na campanha que não se candidataria a uma reeleição. E ele sempre cumpre o que fala. Eu estava lendo um livro, alguns dias atrás, sobre ele, e isso é uma marca da biografia dele, realmente. Fazer o que ele diz. Ser um homem de palavra. Mas Deus, irmãos, é incomparável nesse quesito. Trump é um homem mortal, é um homem pecador, é um homem que pode falhar e já falhou diversas vezes. Mas Deus nunca falhou em sua palavra. Jamais deixará de cumprir o que prometeu, conforme está escrito. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Ele prometeu e ele cumpriu. Os profetas anunciaram o Messias veio. A história de Israel havia desde o princípio a esperança de um grande profeta, de um Messias que viria da parte de Deus. E Paulo está dizendo: esse Messias veio da descendência de Davi. Ele é filho de Davi. Ele é Jesus, o Salvador. O verso 23 serve para nos mostrar que o Senhor Jesus Cristo, conforme prometido, veio ao seu povo. Deus cumpriu a sua palavra. O Salvador estava presente, conforme havia sido anunciado. O sermão de Paulo ele é totalmente cristocêntrico. Deus é o centro de todo o discurso de Paulo. No Antigo Testamento, Cristo está lá, diz o apóstolo Paulo. Ele é aquele prometido ao povo. Ele é a esperança do povo. Ele está presente. E no Novo Testamento, irmãos, ou seja, a partir do momento em que ele começa agora a falar de João Batista, o profeta dos dois testamentos, a partir desse momento, ele começa a mostrar que aquilo que estava no passado e que aconteceu de fato está presente no futuro. Ele anuncia o antecessor do Senhor Jesus, antes da vinda de Jesus, antes que ele chegasse, ou seja, não que ele nascesse, mas antes que o seu ministério começasse, porque Jesus nasceu apenas 6 meses depois de João Batista. Então ele tem praticamente a mesma idade de João Batista. Mas quando o texto diz antes da vinda de Jesus, ele se refere ao início do seu ministério. Isso também estava profetizado. Isaías profetizou sobre isso, e Malaquias também fala sobre isso, sobre a vinda de João Batista, que precederia a chegada do Filho de Deus, do Salvador, o Senhor Jesus. É por isso que Paulo mostra que a história vem se cumprindo conforme foi anunciado por Deus na sua palavra. Antes da vinda de Jesus,
João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando ele estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cuja sandália não sou digno nem de desamarrar. Nós temos 3 vezes a referência a Cristo nesses 2 versículos. A primeira é muito direta, quando Lucas anuncia antes da vinda de Jesus. Ele fala de João Batista. Depois o próprio João anuncia sobre Jesus, quando ele diz: não sou quem vocês pensam que eu sou. Ele está dizendo: eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta anunciado, eu não sou o Messias prometido. E é engraçado, irmãos, que o próprio João diz isso porque o seu ministério juntou muita gente. As pessoas em Israel começaram a seguir e a se juntar próximo a João Batista. O texto dos evangelhos vai dizer que não apenas soldados foram ouvir a pregação de João Batista e se submeteram ao batismo de arrependimento, como os próprios publicanos, os próprios israelitas que serviam no templo, e toda a classe de pessoas esteve ali. João pregou inclusive para Herodes. Então o ministério de João teve grande desenvoltura. Não foi um ministério isolado, como muitas vezes a gente pensa. Era um homem do deserto que pregava para poucas pessoas. O texto diz que toda a Jerusalém ia ao encontro de João. Está nos evangelhos. E aqui Paulo nos mostra que João ganhou grande popularidade. Inclusive as pessoas iam ser batizadas, confessando os seus pecados e se arrependendo dos seus pecados diante de João Batista, que era o precursor do Messias. João pregou batismo de arrependimento para todo o povo de Israel, diz o texto. Logo, as pessoas começaram a imaginar ou a pensar que a profecia do Messias estava se cumprindo em João. As pessoas começaram a entender que João era um profeta, ou mesmo o profeta anunciado há muito tempo, e aquele que eles esperavam vir. As pessoas começaram a entender e a depositar muita carga em João Batista, achando que ele era o cumprimento das profecias acerca do enviado de Deus. Mas não, irmãos. João não era o Messias. É por isso que no verso 25, o texto diz que quando ele estava próximo a encerrar sua carreira, próximo a encerrar o seu ministério com a sua própria prisão e morte, ele diz que as pessoas iam até ele e tinham essa dúvida, achando que ele era o Messias. Quem vocês pensam que eu sou? Essa pergunta ela demonstra que havia uma grande especulação acerca de João Batista. Quem é esse homem? Quem é esse homem que com autoridade tem anunciado a palavra de Deus para toda Israel, para Jerusalém, para pessoas de todas as classes, ricos e pobres, até soldados, como eu disse, iam ouvir a palavra e se batizavam aos pés de João Batista. Quem era esse homem? Então havia uma grande especulação de que ele mesmo fosse o Messias, não apenas pelas coisas que ele dizia, irmãos, mas por quem João era, pela sua vida, pela sua seriedade, pela franqueza com que ele tinha, pela sua coragem de anunciar com autoridade a palavra de Deus. Quem vocês pensam que eu sou? Foi a pergunta de João. E ele mesmo responde: eu não sou quem vocês pensam. Eu não sou o Messias. Eu não sou o filho de Davi. Eu não sou da descendência. E ele completa, irmãos, nessa humilde declaração: mas ele vem depois de mim, ele cujas sandálias eu não sou digno nem de desamarrar. Quando você olha para esse contraste, irmãos, que há entre o próprio João Batista e Jesus, quando você olha para a figura de João Batista e de tudo que João realizou, cumprindo as profecias, e como as pessoas encaravam João Batista, achando que ele mesmo era o Messias, e houve o testemunho do próprio João dizendo:
Eu não sou quem vocês pensam. Aquele que vem, que está para chegar, ele é tão maior do que eu. Ele é tão glorioso. Ele é tão extraordinário que eu não sou digno nem mesmo de desatar as suas sandálias. As sandálias dos seus pés, as correias das suas sandálias. E como nós vimos uma outra pregação, João está dizendo que ele não tem dignidade diante de Cristo nem para ocupar a posição mais inferior que um escravo ocupava, irmãos. Aqueles escravos que não sabiam fazer nada, e que eram inúteis, imprestáveis, e que não serviam para coisa alguma. Eles eram aproveitados apenas para limpar as sandálias dos senhores que chegavam e dos visitantes que chegavam na casa dos senhores. E já que eles não tinham proveito algum, eles eram utilizados apenas para limpar os pés daqueles que caminhavam no deserto. Não serviam para nada. E João está dizendo: eu não sou digno nem desta função de desamarrar as sandálias do nosso Cristo, daquele que vem após mim. O que Israel deveria esperar, irmãos, não era alguém como João, mas alguém muito superior a ele. E aquele que veio de fato era grandemente superior a João. Porque o Cristo que Deus enviou, embora fosse homem, ele era sem pecado. Não havia nele mácula, não havia nele mancha alguma. Ele veio para salvar homens e mulheres totalmente maculados com pecado, defeituosos, indignos, imerecedores, dignos da ira e não da misericórdia. Mas esse Messias que João diz que não é ele, mas que está para vir, ele é que traz a graça, irmãos. Ele é que traz a misericórdia consigo. Quando Jesus inicia o seu ministério, quando ele começa a operar e a trabalhar após a morte de João Batista e até mesmo antes de João morrer, as obras de Deus começam a ser manifestadas sobre ele. As profecias todas que anunciavam não apenas a vinda do Messias, mas como ele operaria, são cumpridas em Cristo. O Senhor Jesus, assim que João o anuncia, vai a uma sinagoga e abre na profecia de Isaías. E depois de ler a profecia que diz que viria aquele que curaria as nações, daria vista aos cegos, Jesus fecha o rolo de Isaías e diz: hoje se cumpriu esta profecia diante de vós. Ele estava dizendo que o Messias estava ali, o prometido das nações, o Filho de Deus, o homem da descendência de Davi. Jesus diz: hoje se cumpriu esta profecia diante de vós. Em outras palavras, o Senhor anuncia: eu sou o Messias. É isso que Paulo está dizendo na pregação dele aos judeus de Antioquia. Deus cumpriu a sua promessa. Deus enviou o seu Messias da descendência de Davi. Cristo é o Messias. Cristo é este homem. Cristo é o prometido. João Batista deu testemunho dele. Estava ainda na cabeça de muitos judeus a imagem de João Batista, embora houvesse passado muitos anos aqui. Mas as pessoas conheciam a história de João Batista, o precursor. Conheciam o seu ministério. Sabiam que muita gente em Israel tinha sido batizada por João. E sabiam que João disse: eu não sou o Messias, mas virá ainda aquele que eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. É por isso que Paulo, a partir do verso 26, ele vai dizer: filhos de Abraão, gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem. O Messias veio. Cristo é Messias. Esse Messias, irmãos, não é importante apenas para os homens daquele tempo em que Paulo estava anunciando. Ele é o Messias eterno. Ele está sentado no trono de Davi, conforme prometeu o Senhor.
E agora mesmo o Senhor Jesus Cristo reina. O seu reino não tem fim. Ele domina sobre as nações todas, irmãos. Ele tem o cetro poderoso em sua mão. Suas ordens são eficientes e são obedecidas em toda a terra. Não pensem vocês, irmãos, que o mundo está sem governo. Não pensem vocês que o mundo está sob um caos e que todas as coisas agora estão caóticas, ou então que estão totalmente entregues às mãos dos homens e dos governos. Porque muitas vezes nós olhamos a situação mundial e até mesmo a nossa própria situação como país e ficamos até desesperados, perdemos as esperanças. Nós temos visto tanta corrupção no mundo, irmãos, tanta corrupção no nosso próprio país. Nós não confiamos mais nos nossos políticos, não confiamos mais naqueles que legislam e fazem as leis do país, não confiamos mais na justiça e achamos que tudo está imerso em um mar de caos, sem governo. Deus reina, irmãos. Cristo está no comando. Pode até não parecer que o Senhor Jesus é quem está reinando e governando sobre toda a terra, mas Ele está. E Ele dirige as nações conforme lhe apraz e lhe agrada. Nós temos dificuldade em entender, mas a Bíblia diz isso, que Deus mesmo levanta governantes ruins, maus, déspotas, para oprimirem o povo, muitas vezes trazendo punição sobre esse povo rebelde. Às vezes é difícil nós entendermos que pode ser essa exatamente a nossa situação. De fato, nós não temos que olhar e pensar que o caos se instalou e que Deus não está no controle. Ele está no controle. Ele tem tudo nas suas mãos, irmãos. E é exatamente isso. Saber dessa verdade, que Deus reina e governa e opera com seu poder, que nos faz olhar para frente e ter esperança. Diz o apóstolo Paulo que o Senhor é quem levanta e quem derruba todos os governantes da terra. Essa mesma verdade está escrita no profeta Daniel, no capítulo 4, quando o Senhor diz: eu levanto os reis da terra e faço reinar até o mais humilde dos homens, mas sou eu também que destituo todos os reis e reinos da terra. É Deus quem destrói os impérios, como o Império Romano e todos os impérios da história que foram grandes, mas que caíram, porque só há um rei em toda a terra. Só há um que tem o cetro com o domínio e poder sobre tudo: Deus. E o seu Cristo é quem reina, poderoso, irmãos. E isso nos traz esperança e alegria para continuarmos todos os dias da nossa vida. Mesmo diante de governos ruins, mesmo diante de dias difíceis, de adversidade de toda e qualquer natureza, nós temos que entender que o nosso Cristo reina, governa, comanda, ordena todas as coisas. Ele não tem poder apenas sobre o mundo dos homens, Ele tem poder sobre todo o universo. Na Escritura nós vemos Deus reinando sobre a natureza, dando ordens ao vento, ao mar, às enfermidades, aos demônios, a todas as coisas, e tudo lhe obedece. Todas as coisas estão patentes a Cristo, irmãos. Não apenas a vontade dos reis da terra, não apenas o dirigir os fatos das nações, mas, de fato, todas as coisas estão debaixo do seu governo e do seu controle. Que Deus seja glorificado, meus irmãos, com toda essa verdade. Que a igreja possa, pelos séculos dos séculos, exaltar e louvar o nome do Senhor, que vive, que reina, que domina sobre tudo. Nunca venham a pensar que as coisas saíram do controle, ou então que Satanás mesmo está no controle, que as trevas que nós estamos vivendo são produzidas porque o diabo reina. Não, irmãos.
Deus reina. Cristo é o descendente de Davi que está sentado no trono de Deus, à direita de Deus Pai, e reina e governa todas as nações e todas as coisas. É essa a verdade, irmãos. E que aquele Messias prometido veio ao mundo. E aquele Messias que veio ao mundo e morreu por nós, está sentado agora reinando sobre todas as coisas. E isso nos dá consolo, conforto, segurança, esperança, alegria. Essa verdade deve emanar em nós todo esse sentimento, irmãos, que eu acabei de frisar. Confiança em Deus, confiança no futuro. A história e as promessas que não se cumpriram, mas que hão de se cumprir inteiramente, porque Cristo está reinando sobre todos. A vida eterna, as promessas de um reino eterno para todos nós, a ressurreição, todas essas promessas maravilhosas, queridos irmãos, devem nos encher de grandes esperanças e certezas absolutas, porque Cristo está no seu trono e Ele reina, e o seu reino nunca terá fim. Não é um reino humano que é sucedido geração após geração ou mandato após mandato. Nas democracias, os governos se revezam a cada 4 ou 5 anos. E nas monarquias, quando o monarca morre, o seu descendente assume o trono. Mas ele precisa ser renovado, porque os reis são mortais. Até mesmo os ditadores, déspotas, quando morrem, precisam ser sucedidos. Mas o reino de Cristo, irmãos, é eterno. O reino do qual nós fazemos parte, cuja promessa nos inclui, é um reino que não tem fim. É um reino para todo sempre. O nosso rei, Cristo, nunca envelhece e nunca morrerá. Ele vive para todo sempre e nos concedeu promessas semelhantes de vida eterna para todos. Que Deus nos abençoe e que essas palavras possam animar a nossa presença aqui na terra, possa animar os nossos planos do futuro, a confiança de que Cristo reina para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Obrigado, nosso Deus e nosso Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por cumprir cada palavra prometida. Nós temos plena confiança, Senhor, em tudo que está escrito, porque a Tua palavra não cai, ela não pode ser anulada, ela não pode ser detida e nem cair por terra, Senhor Deus, porque a palavra é divina, é a palavra poderosa, é a palavra que criou céus e terra e tudo que existe. Bendito seja o Senhor, Deus e Pai de Jesus Cristo, que nos enviou o Filho amado para reinar eternamente sobre nós e sobre toda a terra. Poderoso Deus, que toda essa verdade possa estar em nossos corações, e nós venhamos a se agarrar em tudo que o Senhor disse, em todas as promessas, Pai, e que o nosso coração possa ser cheio de toda alegria, ó Deus, cheio de todas as perspectivas grandiosas que esperam todo o teu povo. Se conosco, ó Deus, hoje para todo sempre, é o nosso pedido. Fortalece e anima cada um dos teus filhos, Pai, nesta e em todas as igrejas do Senhor, compradas com o teu sangue. Ajuda-nos, Senhor Deus, a enxergar essas grandes verdades, para exaltarmos o teu nome, Senhor, e para proferirmos da nossa boca louvores verdadeiros ao Senhor. Muito obrigado. Oramos em Cristo Jesus. Amém.